Imagine que você trabalha para a NASA, ESA ou qualquer outra agência espacial. Você toma seu assento no observatório como faz todos os dias, bebe seu café e escuta ruídos estranhos do espaço. É, como sempre, um dia tranquilo, nada fora do normal, até que de repente você escuta algo realmente estranho. Terremoto em Marte. Vamos começar dentro do nosso próprio sistema solar. InSight Lander é um rover de Marte da NASA que pousou no planeta vermelho em novembro de 2018. Percorre o solo rochoso e usa um sismômetro muito especial e sensível para detectar terremotos marcianos. No início, era muito difícil diferenciar sons como o do vento dos movimentos do braço do robô por causa da alta sensibilidade do dispositivo. A primeira gravação de som de um terremoto em Marte ocorreu em abril de 2019, 6 meses depois. Mais 6 meses, e o rover registrou mais de 100 tremores, 21 dos quais eram terremotos reais em Marte. Os sons são em uma frequência muito baixa para serem ouvidos por humanos. A trilha sonora teve que ser acelerada e levemente ajustada. Parece mais um silvo e um baque. Terremotos em Marte não soam como algo fora do comum. Afinal, também ocorrem na Lua e certamente em muitos outros planetas desabitados. Mas se considerarmos que na Terra os terremotos podem transportar água e minerais através de muitas camadas da Terra e aplicarmos essa teoria a Marte, quem pode garantir que a vida não é possível lá? Ruídos do espaço interestelar. Na verdade, não deveriam haver sons no espaço vazio. Não há ar lá que possa transmitir ondas sonoras. Então, se você ouvir uma explosão no espaço durante o próximo filme de ficção científica, é besteira. Alguns tipos de gás, que podem ocorrer esporadicamente em nuvens no espaço, transmitem som, mas falaremos sobre isso mais tarde. Em setembro de 2013, um astrofísico Don Gurnett deu uma entrevista coletiva sobre o assunto. Ele é professor da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos. Também é líder de um projeto sobre ondas de plasma medidas pela Voyager 1. Relembrando rapidamente, Voyager 1 é uma sonda espacial lançada ao espaço em 1977. Partiu para o espaço interestelar inexplorado para fins de pesquisa, levando a bordo vídeos e fotos de nossa civilização caso encontrasse vida inteligente. O objetivo é vagar pelo espaço o mais longe possível e vamos ver até onde a sonda chega e o que acontece. Em 25 de agosto de 2012, 35 anos após o lançamento, algo muito especial aconteceu. Voyager 1 deixou nosso sistema solar para trás e tornou-se o primeiro objeto feito pelo homem a voar para o espaço interestelar. Ainda hoje segue seu caminho. Segundo Don Gurnett, os sons que a Voyager 1 vem gravando desde novembro de 2012 são a prova de que a sonda também deixou a heliosfera totalmente para trás, ou seja, o campo magnético do nosso Sol, que ainda estende-se muito além dos últimos planetas do Sistema Solar. Estritamente falando, o instrumento de medição da Voyager 1 não registrava sons, mas ondas de elétrons. Os sons que foram criados também não eram audíveis ao ouvido humano, mas como as sondas são tecnicamente mensuráveis como frequências de áudio, podemos ouvi-las como sons através de um alto-falante. Então, o que podemos reconhecer a partir dos sons, correndo o risco de decepcioná-lo, não são alienígenas. De forma simples, o que ouvimos são campos magnéticos, transportados, por exemplo, por erupções solares. Ou essas erupções solares se estendem tão longe do nosso sistema solar, ou são vestígios de uma supernova distante. No futuro, o professor Gurnett espera também descobrir sons causados por campos magnéticos de um tipo diferente, e assim, descobrir mais um ou dois segredos do espaço interestelar. De qualquer forma, estamos descobrindo muito sobre a natureza do espaço interestelar. Explorando nossa Lua. Giant Leaps é uma peça musical criada por músicos, astrofísicos e programadores. Baseia-se em toda a história de 50 anos de exploração lunar, começando com o primeiro pouso lunar e seguindo para a atividade humana na Lua até o ano de 2018. Os compositores usaram sons e instrumentos musicais que representam com bastante precisão a sequência cronológica. É sustentada por um relógio. Uma batida de tambor representa um ano. Um tambor maior representa uma década. Uma batida de prato representa um evento. Além disso, existem instrumentos que, dependendo da altura e profundidade,
representam a quantidade de atividade na Lua. É feita uma distinção entre instrumentos de cordas e teclado para o programa Apollo e instrumentos de sopro para todas as outras missões lunares. Ao ouvir a peça inteira, há sobretudo 2 picos com tons mais altos. Há uma atividade mais alta no início das décadas de 60 e 70, depois é mais silenciosa por algumas décadas, até uma atividade muito alta nos anos 2000 que não cai até o final de 2018. No total, a canção, que contava com cerca de 50 anos de história de viagens à Lua, tem 2 minutos e 38 segundos de duração. Sons assustadores. Agora chegamos ao que você esperava desde o início do vídeo: os sons de fato assustadores do espaço. Bem, não exatamente. É óbvio que não podemos ouvir normalmente sons no espaço. O que se tornou audível são ondas de rádio ou gravações de campos magnéticos que podem soar realmente assustadores no resultado final. Há muitas coisas que a NASA coletou e registrou. As emissões de rádio de Saturno soam como vento uivante, e o som do plasma gravado pela Voyager 1 contém um assobio extremamente agudo e alguns pontos que quase machucam os ouvidos. Em Júpiter, e sobretudo em sua lua Ganimedes, há um verdadeiro som alienígena que foi transmitido pela sonda espacial Juno em 2021. Mas, como foi dito, são apenas ondas de rádio. A sonda particular da qual os dados vieram registrou o campo magnético de um planeta ou ondas de plasma. De qualquer forma, os sons são legais e a NASA disponibilizou uma playlist inteira para nós na internet. Registros de buracos negros. Além dos muitos planetas e estrelas não descobertos, buracos negros são a coisa mais misteriosa e fascinante que pode ser encontrada no espaço. Fornecem material para algumas teorias do tempo e espaço e ainda são muito inexplorados. O aglomerado de galáxias Perseu, a cerca de 240 milhões de anos-luz de distância de nós, contém cerca de 500 a 1000 galáxias. Assim, muitas estrelas, e aproximadamente no centro dessa coleção de galáxias, há um buraco negro. De lá, foram coletados dados através do Observatório de Raios-X Chandra da NASA. Sons reais foram gravados a partir de nuvens de gás quente. Lembrando que não há ar nem sons no espaço, mas em nuvens de gás as ondas sonoras podem ser parcialmente transmitidas. Esta é a diferença de todos os sons do espaço antes mencionados. Aqui, nenhum dado da gravação de campos magnéticos foi convertido em som, mas os sons existentes causados pelo gás foram aumentados em 57 a 58 oitavas, para que pudessem ser audíveis pelo ouvido humano. Na minha opinião, a faixa soa como uma mistura de nave alienígena e trilha sonora de filme de terror. A vastidão do espaço esconde inúmeros fenômenos inimagináveis. Aqui podem ser feitas descobertas deslumbrantes que moldarão o futuro da humanidade, desde enormes riquezas até planetas talvez adequados para povoados. Segunda Terra. A 124 anos-luz da Terra, há um exoplaneta de nome K2-18b, também chamado EPIC 2019125552b. O planeta tem cerca de 8 vezes a massa da Terra e é classificado como uma superterra ou um mini-Netuno. Quando o K2-18b foi descoberto, em 2015, como parte do programa K2, ficou claro que este planeta era ideal para uma investigação mais aprofundada devido à sua boa visibilidade. As investigações chegaram a uma conclusão surpreendente em 2019. 2 estudos independentes descobriram que quantidades significativas de vapor de água estão presentes na atmosfera de K2-18b. Esta foi a primeira vez que uma superterra foi descoberta dentro da zona habitável com vapor de água em sua atmosfera. Teorias logo espalharam que este planeta era uma possível segunda Terra, ou seja, um planeta habitável no qual a vida poderia se desenvolver de forma independente. No entanto, especialistas apontam que uma atmosfera de vapor de água não é a indicação suficiente para uma possível vida no planeta, mas fornece excelentes informações sobre a formação dos planetas. É por isso que K2-18b continua sendo alvo de inúmeros estudos no futuro. Chuva de vidro. A imaginação humana é quase infinita. Ainda assim, dificilmente existem fenômenos que não ocorram em algum lugar na vastidão do nosso universo. Um exemplo maravilhoso de condições inacreditáveis e inimagináveis é o exoplaneta HD 189733b, que fica a cerca de 64,5 anos-luz de distância do nosso sistema solar. É um planeta gigante perfeitamente adequado para investigações da atmosfera, porque é um dos planetas de trânsito mais próximos do Sol. Além do vapor de água, foram detectados dióxido de carbono
e monóxido de carbono. O mais espetacular sobre HD 189733b é certamente a chuva. Diferente da nossa Terra, não chove água, mas vidro fundido, que é transportado horizontalmente sobre o planeta pelo vento incrivelmente forte que sopra a mais de 8.500 km por hora. Olho espacial. A nebulosa de Helix, também chamada NGC 7293, foi descoberta já em 1823 por um astrônomo alemão. Localizada a cerca de 650 anos-luz de nosso sistema solar, é provavelmente a nebulosa planetária mais próxima. Em 1996, foram registrados pelo telescópio Hubble nós no envelope de gás da nebulosa, o que poderia fornecer conclusões sobre a formação de nebulosas planetárias. Especialmente interessante é a aparência óptica da nebulosa de Helix. Parece um olho gigante no espaço. Portanto, a nebulosa é chamada de olho espacial, olho de Deus ou olho de Sauron. Quando em 2003 foram publicadas fotos do telescópio Hubble, logo espalhou-se o boato de que a ótica de um olho representava um fenômeno que pensava-se ocorrer apenas a cada 3.000 anos. Foram então postuladas conexões com fenômenos inexplicáveis da antiguidade. Mas o olho não é um fenômeno inexplicável. Parece tão fascinante por causa da composição entre os anéis da nebulosa. A morte de uma estrela gigante. Quando uma chamada gigante vermelha morre, torna-se uma supernova. Este fato é conhecido pelos astrônomos há muito tempo, mas até alguns anos atrás, nunca havia sido possível observar o fim de uma estrela tão gigante. Em 2020, uma nova gigante vermelha foi descoberta por cientistas americanos. O especial era que já estava em seus estágios finais. Apenas alguns meses depois, seu espetacular fim pôde ser documentado, mas enquanto a gigante explodia, astrônomos não sabiam exatamente o que observavam, porque ninguém jamais havia visto tal processo. Apenas a comparação de dados de supernovas conhecidas que se tornam visíveis. Porém, apenas se a explosão já estiver completa, revelou o processo impressionante e majestoso que puderam testemunhar. Com a ajuda dos dados obtidos, é possível fazer mais pesquisas sobre gigantes vermelhas. Como e por que essas gigantes encontram seu fim em uma explosão inimaginável? E esse destino inevitavelmente atinge todas essas gigantes? Nebulosa Borboleta. Escondida atrás do nome NGC 6302 está outra nebulosa planetária, localizada a 4.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Escorpião. Esta nebulosa provavelmente foi formada quando uma estrela envelhecida chamada HD 155520 ejetou sua camada externa na forma de fluxos de gás. Também foi descoberta há muito tempo, mais precisamente em 1826. Sua estrela central é considerada uma das mais quentes conhecidas, o que fez com que permanecesse por muito tempo sem ser descoberta. Como é frequentemente o caso das nebulosas planetárias, NGC 6302 também tem uma forma especial. Oticamente, os fluxos de gás lembram as asas de uma borboleta, o que leva à afetuosa designação. Colisões galácticas. Um impacto relativamente simples de um meteorito na Terra foi o bastante para acabar com a era dos dinossauros. Quando dois planetas colidem, forças inimagináveis são liberadas. Mas o que acontece se duas galáxias aproximam-se tanto que influenciam uma a outra? Tais encontros são resumidos sob o termo galáxias em interação. O resultado são fusões das duas galáxias, onde podem se desenvolver galáxias elípticas. Raramente, as galáxias podem penetrar umas nas outras e cruzar-se. O processo acontece em várias fases. Primeiro, vem a fase de aproximação. Em uma próxima etapa, ocorre o impacto, deformando as galáxias e causando troca de materiais. Na fase de autogravitação, as galáxias, agora já alteradas, afastam-se um pouco umas das outras novamente, para depois traçar cursos circulares entre si novamente. O pico do processo é a fase de fusão, na qual grandes quantidades de gás são liberadas, permitindo a formação de novas estrelas. A colisão de galáxias é concluída com a fase de sedimentação, até que um novo equilíbrio seja estabelecido. Supõe-se que, há muito tempo, a maioria das galáxias estava em relações de interação e, com o tempo, estabeleceram-se. Atualmente, existem poucas galáxias em relações mútuas. Matéria escura e energia escura.
Você certamente já ouviu falar em matéria escura e energia escura. Ao pesquisar sobre a origem e a função do universo, dificilmente passará sem encontrar esses dois termos. Mas o que são de fato matéria escura e energia escura e quais são as diferenças entre os termos? Por matéria escura, entende-se uma forma hipoteticamente assumida de matéria, não diretamente visível, mas cuja presença pode ser tornada credível por observações da gravidade. A principal condição para a existência de matéria escura é a suposição de que a gravidade segue a lei da gravitação de Newton e a teoria da relatividade. Já a energia escura é uma forma hipotética de energia introduzida para explicar a expansão acelerada do universo. Até agora, não existem métodos com os quais essa energia possa ser comprovada ou tornada crível, mesmo com a ajuda de evidências circunstanciais. Mas vários modelos calculados tornam provável a existência de uma forma de energia até então desconhecida. Buracos negros. Outro fenômeno muito conhecido, mas pouco compreendido, são os buracos negros. A suposição mais difundida é que eles atraem e engolem toda a matéria em sua vizinhança. Esta suposição baseia-se no fato de que um buraco negro é um objeto cuja massa está concentrada em um volume mínimo, razão pela qual possui força gravitacional tão inimaginavelmente forte que nem mesmo a luz consegue sair de sua região gravitacional. Essa falta de emissão de luz garantiu que buracos negros pudessem ser descobertos originalmente e serem assim chamados. Entretanto, foram tiradas as primeiras fotos de buracos negros que mostram que existe um pequeno anel de luz nas imediações de um deles. Normalmente, buracos negros são formados quando as estrelas esgotam todo o seu combustível e colapsam sobre si mesmas. O que acontece quando objetos entram em um buraco negro ainda é especulação. É possível que as teorias de vários escritores de ficção científica estejam de fato corretas, e os buracos negros possam ser usados como buracos de minhoca para transporte mais rápido que a luz, ou como forma de gerar energia ilimitada. Superterra diamante. Diamantes são considerados uma das pedras mais preciosas e luxuosas do mundo. Muitas vezes, em histórias de ficção científica, conta-se um cenário em que humanos viajam pelo universo e capturam matérias-primas e recursos minerais inimagináveis de planetas alienígenas. Essa ideia pode de fato não estar longe da realidade, pois no ano de 2004 foi descoberto o planeta 55 Cancrier. Investigações mostraram que o planeta é composto em sua maior parte por carbono. Pensa-se ser formado de grafite e diamantes. Cientistas envolvidos assumem que ao menos 1/3 da massa do planeta consiste em diamantes puros. Como o planeta tem status de superterra, mostra uma circunferência e massa claramente maiores que nossa Terra. Portanto, a quantidade de diamantes que poderia ser extraída certamente é suficiente para um suprimento infinito de anéis e joias. Mancha vermelha de Júpiter. Para concluir o vídeo, vamos retornar ao nosso próprio sistema solar e considerar o planeta Júpiter. Sua aparência, com suas características listras, é bem conhecida. No entanto, quando visto de certos ângulos, uma mancha vermelha conspícua também pode ser observada. É uma tempestade particularmente longa na atmosfera de Júpiter. As dimensões da tempestade são inimagináveis. Abrange uma área 1,5 vezes maior que o diâmetro da Terra. A velocidade do vento é de cerca de 650 km por hora. As primeiras observações da mancha vermelha foram feitas já no século XVII. No entanto, não está claro que foi a mesma tempestade. A tempestade atual foi verificada desde o século XIX. Ao longo do tempo, a força da tempestade diminui ocasionalmente e cresce novamente. Um nono planeta em nosso sistema solar, uma superterra com superfície de diamante ou um planeta solitário. O universo está cheio de planetas fascinantes e estranhos. Quais as curiosidades planetárias que escondem-se em nosso universo? Planeta 9. Gigante escondido na borda do Sistema Solar. Em 2006, o nono planeta original, Plutão, foi destituído de seu status planetário. Restam apenas 8 planetas no Sistema Solar? Para muitos astrônomos amadores, é difícil de aceitar. Ironia da história: o astrônomo californiano Michael E. Brown, que esteve envolvido em negar a Plutão seu status planetário, hoje acredita que há um nono planeta em nosso Sistema Solar. Contudo, não é Plutão, mas o misterioso Planeta 9. Assim, pesquisadores especulam sobre um nono corpo celeste semelhante a um planeta, distante da órbita do planeta mais externo, Netuno. E há alguma evidência sólida para isso. Estranhas órbitas de objetos transnetunianos inspiraram Michael E. Brown e seu colega Konstantin Batygin, do Instituto Caltech na Califórnia. Em 2016,
a postular o planeta 9. Pois sem a existência de um nono planeta, a órbita dos objetos observados não faz sentido. Para explicá-los, é necessário um nono planeta com massa e diâmetro semelhantes a Urano e Netuno. Bateman e Brown agora calculam, com base em modelagem matemática, que há uma probabilidade de 99,6% de que o planeta 9 exista. Portanto, há uma possibilidade realista de que nosso sistema solar em breve seja oficialmente o lar de 9 planetas novamente. 55 Cancrier, planeta diamante. Um corpo celeste semelhante à Terra, composto sobretudo de diamante? 55 Cancrier tornaria-se um dos planetas conhecidos mais intrigantes da astronomia. 55 Cancrier é uma chamada superterra, um planeta extremamente grande semelhante à Terra. Observações sugeriram um corpo celeste com o dobro do tamanho da Terra e cerca de 8 vezes mais pesado. Vislumbres iniciais mostraram evidências de um depósito de carbono, cerca de 1/3 do qual poderia ser diamante valioso. Mas as observações iniciais feitas em 2012 tiveram que ser gradualmente revisadas. Hoje, acredita-se que 55 Cancrier, também chamado Janssen, seja um planeta com temperatura de superfície de cerca de 1.800 graus Celsius. Um enorme mar de lava pode existir no misterioso corpo celeste. Infelizmente, um mundo de diamante sólido parece improvável. Em vez de um paraíso de diamantes, pode ser um planeta infernal. HD 188753, Planeta dos Três Sóis. Na constelação do Cisne, a aproximadamente 149 anos-luz de distância da Terra, encontra-se um sistema estelar de nome HD 188753. Por mais inexpressivo que seja seu nome, suas características são fascinantes. No planeta HD 188753AB, 3 sóis podem ser observados. É o primeiro planeta observado em detalhes em um sistema estelar triplo. Se ficássemos na superfície do planeta, experimentaríamos um pôr do sol triplo, um cenário espetacular, conhecido apenas em filmes de ficção científica. O planeta é considerado um Júpiter quente, um corpo celeste semelhante a Júpiter, com alta temperatura de superfície. Mesmo que na prática não pudéssemos sair ilesos de lá, é um dos poucos planetas em um sistema estelar triplo que poderia ser submetido a uma análise mais detalhada. 32b, o planeta escuro. A cerca de 750 anos-luz de nós está um planeta mais escuro que todos os corpos celestes planetários conhecidos até agora. Mais escuro que carvão e obsidiana. Quase toda a luz que atinge o planeta é absorvida. 32b é um Júpiter quente, um gigante gasoso extremamente quente. Mas ao contrário de seu primo homônimo Júpiter, o corpo celeste esconde-se na escuridão quase absoluta. O exoplaneta quase não tem camadas de nuvens refletivas para retornar à luz. De fato, sua escuridão supera a do carvão e de substâncias escuras comparáveis. A aura especial do planeta é completa por um leve brilho avermelhado produzido por seu calor em pontos que tornam a atmosfera surreal ao redor do planeta ainda mais fascinante. 32b é um gigante gasoso escuro, um corpo celeste misterioso que vale a pena um olhar astronômico mais próximo, se possível. Corot 7b, superterra com período orbital curto. Na constelação Unicórnio está Corot 7b, um exoplaneta pertencente às superterras. O especial é que orbita sua estrela em 20 horas. O planeta, com cerca de 1,7 vezes o diâmetro da Terra, orbita sua estrela a uma distância de apenas 2,5 milhões de quilômetros, incomum para uma superterra. Mercúrio, o planeta mais interno do nosso sistema solar, já está a 58 milhões de quilômetros do Sol. Corot 7b está, portanto, mais de 20 vezes mais próximo de sua estrela do que Mercúrio está do Sol, sem falar na Terra. O resultado é um exoplaneta excepcionalmente quente, atingindo temperaturas de quase 2.000 graus Celsius. Os oceanos não são sequer inimagináveis aqui, e não há pilares potenciais para a vida, mas a proximidade com sua estrela faz de Corot 7b uma superterra excepcional de período orbital curto. WASP-12b, Júpiter quente a ser devorado. Como Corot 7b, o Júpiter quente WASP-12b tem órbita próxima à estrela de seu sistema, que leva apenas 1,1 dia. Descoberto em 2008 por astrônomos do projeto SuperWASP,
o planeta atinge massa de 1,4 Júpiter. Mas a proximidade com sua estrela é um problema para o WASP-12b. Lenta, mas firmemente, o planeta está sendo engolido por WASP-12, a estrela. O calor que se desenvolve por sua proximidade com a estrela ataca o conteúdo do planeta. Observa-se essa desintegração do planeta como se estivesse em câmera lenta, pois o processo leva cerca de 10 milhões de anos. Mas ainda hoje, características conspícuas podem ser observadas. A gravidade extrema estica o planeta cada vez mais em forma de ovo. O planeta originalmente redondo agora parece oval, até chegar ao seu fim em alguns milhões de anos. Um evento cosmológico fascinante no sistema estelar WASP-12b. PSOJ 318.522 Planeta Solitário. PSOJ 318.522 O nome de um planeta não poderia ser mais complicado. Mas por trás dessa sequência de letras e números está um corpo celeste estranho e fascinante. Este planeta incomum não move-se em torno de uma estrela como de costume. É um chamado planeta solitário. Descoberto em 2013 pelo telescópio havaiano Pan-STARRS, o corpo celeste, que com 12 milhões de anos ainda é bastante jovem, move-se pelo espaço independentemente de uma estrela. Tem massa considerável de 6,5 Júpiters. De certa forma, o planeta é um unicórnio visto entre os corpos celestes que conhecemos até agora. Nenhum objeto celeste com massa tão baixa fora de um sistema solar foi observado antes. O objeto planetário, classificado como uma anã marrom, fornece informações importantes sobre corpos celestes que evoluem fora de sistemas solares. 16 Cygni BB, um Júpiter excêntrico. O gigante gasoso 16 Cygni BB é diferente dos anteriores. Não é conhecido por sua órbita curta de algumas horas e dias ao redor da estrela, mas leva 799,5 dias completos para orbitar a estrela central do sistema estelar triplo. 16 Cygni BB é chamado Júpiter excêntrico, um gigante gasoso semelhante a Júpiter que tem órbita atípica. Descoberto em 1996, leva mais de 2 anos para orbitar sua estrela. Por causa de sua órbita excêntrica, o planeta teria condições climáticas e fenômenos naturais extremos. Um Júpiter tão excêntrico pode desenvolver forças por sua órbita que, dependendo da formação, podem absorver outros planetas ou jogá-los fora de órbita. Inquestionavelmente, o comportamento excêntrico de 16 Cygni BB o torna um dos planetas mais curiosos já observados por astrônomos. GJ504b, Planeta Magenta. Diferente do escuro TRS-2b, JG504b, também conhecido como Gliese 504b, é difícil de perder. Um magenta forte define o corpo celeste. Ele imediatamente chama a atenção. A coloração especial deve-se ao calor extremo, pois como um planeta bastante jovem desenvolve altas temperaturas, que são também visíveis, um calor luminoso de 250 graus Celsius. Espera-se que este calor da formação esfrie ao longo de milhões de anos, afetando assim sua cor. O planeta Gliese 504b atinge massa de 4 Júpiteres, embora assemelhe-se ao gigante gasoso em tamanho, e seu impressionante magenta é um atrativo cosmológico. Matusalém, o exoplaneta mais antigo conhecido. PSRB 162026b é chamado de Matusalém. Quase inconcebíveis 12.400 anos-luz de distância da Terra, foi descoberto em 1993 e confirmado em 2003. O planeta recebe o nome significativo de sua idade, estimada em 12,7 bilhões de anos. Matusalém é o exoplaneta mais antigo conhecido. Localizado em um sistema estelar binário, de acordo com estimativas, o planeta não nasceu em seu sistema estelar atual, mas foi capturado e estabilizado pela anã branca local. Assim, Matusalém não é apenas um dos planetas mais antigos, mas também fornece informações importantes sobre a formação e evolução dos planetas. Desde o início dos tempos, nada fascina mais a humanidade que o universo. O que pode ser mais mágico que contemplar o céu cravejado de estrelas em uma agradável noite de verão e fazer um desejo a uma estrela cadente? Mas espere! O universo é mesmo tão romântico? Não é fascinante e ao mesmo tempo assustador quando consideramos que existe um buraco negro gigante em nossa Via Láctea? Nebulosa do Retângulo Vermelho, geometria perfeita no espaço.
Talvez você já tenha ouvido falar de nebulosas estelares. As gigantescas nuvens interestelares de gás e poeira flutuam na infinitude quase misticamente. Entre elas está a nebulosa HD 4417, que parece ter saído direto de um filme Star Trek. À primeira vista, a nebulosa assemelha-se a um retângulo, mas em uma inspeção mais detalhada com o telescópio Hubble, mostrou-se como um X gigantesco. Este X emite uma cor vermelho alaranjada brilhante. A cor especial levanta muitas questões entre cientistas. Alguns suspeitam que a nebulosa do retângulo vermelho possa conter moléculas de hidrocarbonetos, um dos ingredientes mais importantes para a evolução da vida orgânica. Seria essa nebulosa estelar luminosa mais viva do que se supõe? Mas por que a nebulosa do retângulo vermelho brilha? É uma nebulosa bipolar, ou seja, consiste em várias estrelas moribundas que liberam uma enorme quantidade de gás. Mas por que a nebulosa do retângulo vermelho apresenta um X quase perfeito, provavelmente estará para sempre escondido nas estrelas? Bolhas de ar no espaço? Se você acha que o universo é composto apenas de estrelas, cometas e planetas, está enganado. Em 2019, com a ajuda de um radiotelescópio de alta tecnologia na África do Sul, composto por 64 antenas, pesquisadores descobriram uma tremenda sensação na vastidão insondável do espaço. Bem no centro da nossa Via Láctea, encontraram estruturas semelhantes a balões de vários anos-luz de diâmetro. A Terra ainda lhe parece grande quando você percebe que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros? Cientistas tentam explicar o gigantesco fenômeno das bolhas cósmicas com a erupção de um enorme buraco negro chamado Sagitário A Estrela dentro da Via Láctea há muitos milhões de anos. As estruturas semelhantes a balões, que estendem-se cada vez mais, seriam os efeitos energéticos da gigantesca explosão que ocorreu antes da memória humana em nossa Via Láctea. Um lugar que, dentro das infinitas dimensões do universo, bate bem à nossa porta. Elst-Pizarro, cometa ou asteroide? No cinturão de asteroides do Sistema Solar está um misterioso corpo celeste de nome Elst-Pizarro. Foi descoberto em 1979 e classificado como asteroide. Asteroides não contêm substâncias líquidas, consistem em materiais sólidos como metal ou rocha. Por isso, não possuem cauda luminosa. Mas Elst-Pizarro comporta-se de maneira diferente. Quase 2 décadas depois, durante observações, o corpo celeste mostrou uma cauda de poeira distinta, razão pela qual foi classificado como cometa. Elst-Pizarro move-se a cerca de 15 km por segundo através da órbita, continuamente emitindo partículas finas, o que leva a uma constante perda de massa. Mas como Elst-Pizarro pode ter propriedades de asteroide sólido e de cometa, um corpo celeste composto de voláteis como gás, poeira e água? Pesquisadores suspeitam que o cometa misterioso seja composto em grande parte de gelo, ou seja, é um cometa desacelerado que entrou no campo gravitacional de Júpiter. Planeta 9, ele existe ou não? O Planeta 9 é provavelmente o maior mistério que mantém cientistas em alerta. Nenhum telescópio do mundo jamais o viu. Mas ainda assim é onipresente. O que seria o misterioso planeta fantasma, que deve ser cerca de 6 vezes maior que a Terra? No limite do nosso sistema solar, pesquisadores localizaram uma grande variedade de corpos celestes que têm algo em comum: voam na mesma órbita. E onde há uma órbita, segundo as leis da natureza, também deve haver um planeta. Mas a busca pelo planeta, que até agora existe apenas com base em modelos matemáticos, mostra-se particularmente difícil. Você sabia que você mesmo pode participar da busca pelo Planeta 9? A NASA criou um site convidando astrônomos amadores a explorar a misteriosa área além de Netuno, em inúmeras imagens infravermelhas, mas até agora sem sucesso. Embora o Planeta 9 ainda não tenha sido encontrado, é muito provável que não seja uma segunda Terra. Está muito longe do Sol, o que o torna um planeta gelado e desconfortável. Estrela de Tebbe, ou a estrela mais incomum da Via Láctea. Quando a astrofísica americana Tabitha Boyajian deparou-se com a conduta estranha da estrela KIC 846852 em 2015, logo pensou-se em alienígenas. Mas por quê? A misteriosa estrela, daí em diante chamada de Estrela de Tebbe, fica a cerca de 1280 anos-luz da Terra e é notável por suas extremas flutuações de luz. Não é só uma estrela, mas um gigantesco Sol, 1,5 vezes maior que o Sol do nosso sistema solar.
O eclipse repentino da estrela em mais de 22% é mais do que incomum e um grande mistério para os cientistas. Alguns estão convencidos de que a estrela está cercada pela chamada esfera de Dyson e, portanto, sob a influência de estruturas artificiais. Disse que formas de vida extraterrestres ergueram uma concha ao seu redor, drenando gradualmente sua energia e, assim, agindo como uma usina intergaláctica. Teorias mais racionais assumem que a estrela de Thebe é meramente cercada por nuvens de poeira interplanetária, fragmentos de muitos asteroides e cometas. Objetos G, estranhos companheiros do buraco negro. O buraco negro de 24 milhões de quilômetros de largura em nossa Via Láctea não só produz bolhas estranhas, mas também os chamados objetos G, que orbitam o buraco negro a 0,13 anos-luz de distância. Cientistas notaram em imagens de telescópio que os misteriosos objetos parecem gás e, ao mesmo tempo, agem como estrelas. Por que os bizarros objetos G, 6 dos quais já identificados, sobreviveram à proximidade do buraco negro é um grande mistério. Suspeita-se que sejam estrelas fundidas cercadas por um enorme manto de poeira. Com massa alta, podem resistir à enorme atração gravitacional do buraco negro. Comparado a um objeto G com massa de 4 milhões de sóis, nosso Sol é incrivelmente pequeno. Oumuamua, um visitante fugaz. Em meados de 2017, o telescópio da Universidade do Havaí, em Maui, registrou um objeto misterioso à noite. Recebeu o nome havaiano Oumuamua, que significa mensageiro de longe que chega primeiro. O corpo celeste alongado é chamado de objeto interestelar porque segue uma órbita hiperbólica. Significa que Oumuamua fez apenas uma visita em nosso sistema solar, desaparecendo totalmente do radar após 4 meses. O objeto interestelar não é um asteroide normal. As anomalias começam com sua forma. Oumuamua assemelha-se a um charuto alongado, medindo 365 metros. O objeto bizarro também não emite poeira espacial, como seria típico de um asteroide. Assume-se que Oumuamua é o fragmento de um planeta alienígena, mas não poderia ser também uma espaçonave alienígena? Essa possibilidade também foi considerada. No entanto, pesquisadores não conseguiram captar nenhum sinal de rádio de Oumuamua. Buracos. Nossa Via Láctea com vazamento. Você sabia que nossa Via Láctea tem um vazamento? Pesquisadores localizaram vários buracos misteriosos na borda de nossa galáxia. Acreditam que de 6 a 10 bilhões de anos atrás, um objeto gigante colidiu com a Via Láctea e abriu os buracos. Mas que força poderia causar tal dano? O tamanho dos buracos descarta a possibilidade de que fosse uma estrela ou corpo celeste semelhante a um planeta. Especula-se que uma coleção de matéria escura rasgou os buracos na Via Láctea. Matéria escura refere-se a partículas elementares invisíveis, ainda não detectadas, que exercem alta força gravitacional em seu ambiente. Objeto misterioso, o relógio da Via Láctea. O objeto mais misterioso da nossa Via Láctea foi descoberto por uma equipe de astrônomos australianos que mapeou ondas de rádio registradas. No processo, veio à tona uma anomalia que tornaria-se sensação. No meio de nossa Via Láctea, foi localizado um objeto que liberava poderosos pulsos de energia em intervalos precisos de 18 minutos. Mesmo astrofísicos experientes chamaram essa observação de arrepiante, porque nunca tinham visto nada parecido. Falou-se até em sinais extraterrestres. Porém, após investigação mais detalhada, concordaram que esse relógio deveria ser de origem natural. Uma possível explicação poderia ser uma anã branca, uma estrela que chegou ao fim de seu ciclo de vida. Objeto de Rogue, a galáxia mais bonita do universo. Em 1950, o astrônomo Arthur Rogue descobriu uma galáxia de 600 milhões de anos-luz de distância que ele pensou ser uma nebulosa planetária. O centro dourado do que é sem dúvida a galáxia mais bonita é cercado por um círculo de milhões e milhões de estrelas brilhantes azuis. Mas não é só isso. Logo atrás da galáxia de anel de mais de 95 mil quilômetros de largura, esconde-se outra galáxia. Em 0,1%, as galáxias em anel estão entre os objetos mais raros e complexos do universo. Como a galáxia adquiriu sua forma incomum, permanecerá para sempre um mistério, sobretudo porque dificilmente existem informações comparáveis das quais se possa derivar uma explicação. Que o objeto de Rogue já tenha colidido com outra galáxia é excluído,
Nenhuma outra galáxia está no alcance imediato do objeto de Rogue.